Que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pra Que Isso, Professor? O seu podcast de história. Hoje o podcast está com um formato um pouquinho diferente. Eu vou replicar para vocês uma entrevista que eu dei no dia 14 de maio desse ano, falando sobre a abolição da escravatura e todas as consequências que vieram junto com ela. Eu peço desculpa a todos vocês se o som não estiver tão bom, porque esse áudio ele foi extraído diretamente do Instagram para vocês. Então eu extraí o áudio, fiz algumas melhorias e coloquei aqui para vocês, tudo bem? A entrevista foi organizada pela Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, e conduzida pela professora Amanda Sanches. Então é isso, senta, vem comigo, relaxa, bora pra história! Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Já vai começar a live com o professor de História, William Souza. Vou chamar agora nosso amigo William. Ele é um professor de História maravilhoso. Ah, não falei meu nome, né, gente? Eu sou Amanda Sanches, eu sou auxiliar de sala de leitura da Fábrica de Cultura. E a gente vai ter uma conversa bem legal com o William sobre o dia da abolição, que foi ontem. Esse é o William Souza. Ele é professor de História, ele dá aula para o ensino fundamental. Além de professor, ele também tem um podcast de história. Ele também adora quadrinhos, igual eu. E a gente gosta muito de usar quadrinho para educação, né, William? E além de outras mídias digitais e de cultura pop. E o Will vai falar um pouco hoje aqui sobre o dia da abolição, que foi ontem, o dia da abolição da escravatura, foi dia 13 de maio. Beleza. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos, todas e todos que estão acompanhando aí essa live. Primeiro eu quero agradecer, eu estou muito feliz e satisfeito de ter sido convidado para fazer essa fala, né, sobre a abolição da escravatura. E como a Amanda disse, realmente eu gosto muito de usar quadrinhos, né, e outros tipos de mídia também para o ensino de história, né, porque muita gente fala que história é chata, que tem que só ler e tudo, mas o meu intuito é que os alunos eles possam ler uma história em quadrinho, ou ver um filme, uma série, e possam poder entender e compreender algumas coisas. Isso é muito interessante e é muito importante, essa é a bandeira que eu levei. No seu podcast mesmo, você já conseguiu até relacionar a ditadura com futebol, né? Coisas assim diferentes. Exatamente, né? Nos episódios do podcast eu falei sobre fascismo e futebol. Eu já relacionei o Pantera Negra com os movimentos políticos, né, dos Estados Unidos, né, contra a segregação racial. Então eu quero fazer sempre essa analogia com os alunos. Bom, sobre a abolição, né, da escravatura. Tem muita questão que é tratada como um mito, né? As bases, né, para se chegar, né, até a assinatura da Lei Áurea, a gente teve ali a Lei Eusébio Queiroz, né, de 1850, que ela reprimia o tráfico dos escravos. Ela foi aprovada, essa lei, devido a pressões inglesas. Por que acontecia? A Inglaterra estava ali no advento da Revolução Industrial. Então, quem dava as cartas, né, na economia mundial eram os ingleses, né? A gente não tinha os Estados Unidos como potência naquele momento, né? Os Estados Unidos vai se tornar potência mesmo mundial a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós tínhamos os ingleses dando as cartas na economia mundial. Depois, tivemos a lei do ventre livre, né, em 1871, que ela determina que os filhos dos escravizados, nascidos a partir daquele ano, né, eles seriam livres. Mas aí a gente tem uma contradição. Qual que é a contradição? Os filhos dos escravizados, eles não tinham oportunidades e eles não eram inseridos na sociedade. Então, o que acontecia? Os filhos dos escravizados, eles não tinham direito ou um curso ou qualquer outra coisa. Então, eles acabavam repetindo aquele ciclo de escravidão que eles estavam inseridos. Porque, na teoria, eles eram livres,
mas eles não tinham as oportunidades de serem inseridos na sociedade. Eles são livres, mas quem cuida deles não são livres, né? Então não Exatamente. faz muito sentido, né? Não faz sentido, é uma contradição, né? Por exemplo, o filho da escravizada é livre, mas ela não. E aí como é que fica essa relação? Né? Então é bem contraditório. Depois tivemos a Lei dos Sexagenários, né, de 1885, que liberta os escravos maiores de 60 anos. E aí a gente tem uma outra contradição, porque poucos chegavam até essa faixa de idade, devido à carga laboral ser muito elevada e também aos maus tratos. Então, eram poucos que aproveitavam essa lei. E aí também a gente tem uma outra questão, que é o seguinte: com 60 anos, a pessoa está com a vida dela assim, já perto do final naquele período, né? Então, não tinha como empregar uma pessoa com mais de 60 anos, né? Então, era um idoso que aconteceria. Ou ele ia na rua, ou ele ia continuar naquele ciclo, né, de trabalho da escravidão dele. E, por último, né, nós temos ali a Lei Áurea, né, em 1888, que coloca fim à escravidão no Brasil. Pensando nessa Lei Áurea, né, deram um fim para a escravidão. Mas aí a pergunta que fica e o dia 14, né? E o depois? Realmente, de fato, aboliu a escravidão no dia 13? Todo mundo pensa assim, ok, assinou a lei, clean, no outro dia tá todo mundo com emprego, tá todo mundo com coisas garantidas, e não. Né? Não aconteceu. O dia 14 foi como se fosse uma ressaca. Tinham muitas questões para serem analisadas. Primeiro, o Brasil, né, internacionalmente, ele estava com uma imagem muito manchada e desgastada, porque era um dos últimos países aqui do Ocidente que ainda mantinham a escravidão. Então, a situação, né, antes da assinatura da Lei Áurea, ela já era uma situação que a escravidão ela estava com um barril de pólvora, né, prestes a estourar, porque as fugas e as revoltas elas eram muito comuns naquele período, e a situação ela então estava insustentável. Enquanto movimentos abolicionistas apareciam no Brasil, haviam também escravizados que se rebelavam contra os seus senhores, né? Então tem casos que foram apagados aí da história de engenhos, né, em que os escravos se rebelaram e mataram senhores, mas isso foi, como a gente sabe que a história, na verdade, ela é contada sempre na visão dos vencedores e não dos vencidos, essa foi uma das histórias que ela foi apagada. Então, esses casos foram silenciados. Quando os escravizados fugiam, era geralmente o exército que fazia a força de ir buscar, né, de procurar esses escravizados. E com o tempo, o exército ele passou a recusar a intervir nessas situações de conflito. O medo maior era que houvesse uma revolta de escravizados, como aconteceu no Haiti. Eu, quando falo da história do Haiti, eu acho sensacional que os escravizados, eles se organizaram e acabaram, até de um modo violento, mas que foi necessário na época para poder acabar com a escravidão e também conseguir a independência do país. Tanto que quando o Haiti ele fez esse movimento revolucionário, muitos países, inclusive Portugal e Espanha, eles cortaram relações porque eles tinham medo que isso acabasse influenciando as colônias próximas. O medo que isso acontecesse aqui no Brasil era muito grande. Então, a partir da assinatura da Lei Áurea, né, não foi mágica, né? Estava tudo socialmente desorganizado. Quando a gente pensa no período de escravização, a gente pensa ou a gente ouve que eles não faziam nada, como que eles deixaram isso acontecer? E bom, eles não deixaram isso acontecer, né? Eles se esforçaram ao máximo com rebeliões, fugindo, com os movimentos, então não foi tão simples assim, né? Eles não fizeram nada e veio a Princesa Isabel e assinou, né? Exato. É que quando a gente está na escola, ali, né, no ensino fundamental, a gente pensa que a escravidão ela foi uma coisa passiva, né? Que os negros eram capturados. Houve um extermínio da população negra nesse período, porque muitos na África eles tinham os costumes, tinham as origens, né? Muitos deles eram até príncipes ou governantes de alguns povos, e quando eles vieram para cá, eles perderam
esse status. E muitos deles tentavam fugir e voltar, né, para a terra deles. Então, ou seja, não foi uma coisa passiva, né? Não foi, tô escravizado, vou ficar aqui. Não, teve resistência e teve luta, assim. Mas a visão, né, dos vencedores, né, ela é tão grande que ela tende a deixar a gente pensar que foi passivo, né? Que, assim, não, eles, né, não faziam nada, eles não tinham como fazer alguma coisa, se rebelar, mas sim, teve muita resistência e luta. Então, é difícil mudar a mentalidade de quase 400 anos de servidão em apenas um único dia, né? Não tinha como. Muitos negros, eles saíram dos locais, né, onde eles estavam, e aí aconteceu o seguinte: ok, saímos do engenho, saímos da fazenda, para onde vamos? Não tinham onde morar. E agora, né? Eles decretaram que eles eram livres, mas não deu nenhum tipo de suporte, né? Porque ele é livre, mas ele tem casa, ele tem comida, ele tem trabalho, ele tem onde plantar, se for o caso. Exato, não tem salário, não tem dinheiro, não tem onde morar. Então, os libertos, eles tinham um sonho de ter terras para moradia e subsistência. Mas o Brasil, ele não adotou nenhum tipo de reforma agrária para dar ao menos uma ajuda, entre aspas, aí, aos libertos. Então, aconteciam alguns caminhos ali para os libertos, tá, Amanda? Primeiro, alguns foram tentar viver de pesca, outros, dependendo da região onde estavam, eles se deslocaram para seguir o Antônio Conselheiro, aliás, no movimento de Canudos, e outros também, eles se juntaram para fazer novos quilombos, né? Então, até muitas das sociedades quilombolas que a gente tem no Brasil até hoje, elas descendem dessa linhagem. Então, como a gente estava conversando, o Brasil ele não preparou terreno, né, para que os libertos eles tivessem algum auxílio. Portanto, assim, diferente dos Estados Unidos, em que os escravizados foram amparados por uma lei de inserção na sociedade, no Brasil eles foram largados à própria sorte. Que liberdade que é essa? Exato, que liberdade que era. Então, assim, os libertos, eles eram vítimas de todo tipo de preconceito. Eles eram analfabetos e, na visão dos senhores, era o seguinte: pra que eu vou pagar por uma coisa que eu tinha de graça até ontem? Muitos dos senhores se recusavam a contratar os libertos em troca de um salário. O pessoal aqui nos comentários comentou sobre o Zumbi dos Palmares, né? Fala disso, quanto os negros lutaram pela liberdade. Um exemplo que citaram aqui foi o Zumbi. Essa questão, foi tudo passivo, eles aceitaram vir. Não, né? Teve até uma autoridade aí negacionista aí que disse que nunca houve escravidão no Brasil. Assim, não, calma lá, pessoal, né? Calma lá que não é bem assim. A gente tem que estudar, tem que ler, tem que saber se informar. Tem registros históricos, tem um monte de coisa que prova, não é invenção da cabeça de ninguém, né? Que nem aquele lance da fake news que eu falei pra você. A pessoa pega alguma coisa, sei lá, tira da onde, né? E é uma coisa que é mentira e quer forçar que seja verdade. Não é assim que funciona. Então, na visão dos senhores, como eu disse pra você, eles pensavam: não vou pagar pra um cara que trabalhava de graça pra mim até ontem. Uhum. Então, pra eles, o escravizado, ele não tinha direito de receber dinheiro. Então, eles não viam os escravizados como pessoas, e sim como peças, né? Pra, entre aspas, como peças, como um investimento. E era totalmente desumanizado, né? Era um objeto. E muitos desses senhores, eles postularam pedidos indenizatórios ao governo. Então, eles não... Essa questão, eles desumanizavam a pessoa. Tanto que a gente chegou até a ver na faculdade, né, que, por exemplo, a questão religiosa, né, eles queriam catequizar, por exemplo, os índios, mas os negros não, porque os negros eram considerados aí sem alma. Eles não viam o negro como um ser humano, e sim como alguma coisa, como um investimento, sei lá, que não fosse um humano. Então, é porque os indígenas, eles ainda tinham uma certa esperança de converter, né, e os escravos, por eles não verem como uma pessoa de alma, eles não tinham nem essa esperança, né, de trazer eles pra religião, coisas do tipo. Eles só excluíam mesmo e recusavam a própria religião deles, né? Exato, porque o indígena, né, eles encaravam como o bom selvagem, né, aquele que não conhecia os conceitos da religião cristã. Os indígenas, aliás, eles andavam nus, achavam que através de catequizar aqueles indígenas, eles fariam o bem. E para a população negra,
Negra. Então a gente pode trazer até um pouco mais para trás ali, eles se baseavam na Bíblia. Assim, na Bíblia tem algumas interpretações que dizem que o povo negro, né, da pele negra, era um povo amaldiçoado. Então, se era um povo amaldiçoado, era um povo que não era digno de receber a palavra de Deus. Então, por isso que tem essa diferença, né, entre a escravidão indígena e a escravidão negra. E a gente falando assim dos indígenas, vale ressaltar também que por mais que eles achassem que o indígena seria mais fácil de catequizar e de colonizar, não foi bem assim também, que eles também resistiram. Muitos deles chegaram a ser catequizados e voltaram para sua religião de origem. Nada é tão simples assim como as pessoas pensam e pintam nos livros, né? Quando pega uma visão reduzida da coisa, né, aí a gente acaba simplificando muito, né? E aí a gente acaba meio que engolindo as coisas, né? E não é bem assim. E os ex-senhores, né, de escravos, eles queriam reprimir os libertos de todas as formas. Como muitos, né, não tinham um emprego formal e moravam nas ruas, os ex-senhores, eles começavam a acionar as autoridades para prender os libertos por vadiagem. Então, ou seja, eles viam negros na rua, né, os libertos, ia falar, pô, aquele cara ali é um vadio, é um ladrão. Eles, né, faziam com que as autoridades fossem prender esses libertos. Houve também ex-senhores que sequestraram filhos de libertas, né, eles sequestravam, e também faziam ameaças para que elas não abandonassem o local onde eles viviam. Eles faziam esse tipo de jogo, né, para ainda tentar manter essas pessoas lá com eles, de uma forma totalmente errada e irracional, né? A lei da vadiagem mesmo, né? Era qualquer motivo, né? Seja um instrumento que tivesse na mão, né? Ou uma festa, ou uma celebração religiosa, qualquer tipo assim se encaixava, né? Tanto que a gente pode ver que durante muito tempo, por exemplo, a capoeira ela foi criminalizada, o próprio samba também ele foi criminalizado. Em um dos episódios do meu podcast, eu falo sobre como o Vargas ele usou o samba para ser um ícone nacional de brasilidade, né? E aí eu fui destrinchando desde esse período do surgimento do samba, desde a reunião dos sambistas na casa da tia Ciata, no Rio de Janeiro, até o samba ele ganhar forma, né? E ficar famoso, primeiramente popular na mão de cantores brancos, como o Noel Rosa ou Carmen Miranda, né, por exemplo, né? Então, tomar um movimento popular e usar, né? É uma coisa que acontece muito até hoje em dia, né? Com o rap, aconteceu com o rock, aconteceu com o samba. Sempre tentam embranquecer a coisa, né? Pra torná-la aceitável. Sim, sempre tem esses movimentos que tentam embranquecer, né? Por exemplo, a gente vê hoje, né, o funk, muita gente fala do funk, que é um ritmo marginalizado, não sei o que lá e tudo, mas a gente vê inúmeros casos de, por exemplo, de MCs que são brancos, nunca pisaram numa favela e cantam as maravilhas de viver na favela. E aí, também nesse episódio do podcast eu trago essa questão também. Por exemplo, Noel Rosa, ele era um cara bem nascido. Ele frequentava ali a boemia, as rodas de samba, mas ele não sabia qual era as agruras de viver num morro, né, de viver numa favela, né, qual que era a dificuldade. Outra também, questão que eu estava falando com você, antes de a gente entrar nisso aqui, é que uma das maiores reclamações também dos ex-senhores foi a perda de autoridade que eles tinham, porque os libertos, a relação ela acabou mudando. A partir daquele momento as relações elas estavam igualadas. Os libertos eles não aceitavam trabalhar por qualquer salário e os ex-senhores eles achavam que os libertos os tratavam de forma insolente. A partir do momento que você perde, né, aquela relação de poder, de dominação sobre uma pessoa, então eles acabaram perdendo essa autoridade e eles acabavam reclamando disso. Porém também haviam grupos de libertos que sem saber o que fazer, sem orientação nenhuma, continuaram nos engenhos e fazendas, né, e vendendo a força do seu trabalho para sobreviver, né? E assim, geralmente homens jovens, eles faziam essa migração, eles saíam dessas fazendas, desses engenhos, para lugares onde poderiam se empregar trabalhando, pegando um salário em troca do trabalho braçal. Mas geralmente mulheres com filhos e idosos, eles não tinham essa possibilidade. Will, por conta disso também, pela essa perca de poder e por acharem eles insolentes, tem
essa relação com a vinda dos imigrantes para cá, com o processo de embranquecimento do Brasil? Ou é mais questões mesmo de dinheiro, de eugenista mesmo? Tem sim, tem essa relação, sim. A falta de organização social, ela deixava assim, ok, a gente não tem como escravizar os índios, né, os indígenas, os negros estão libertos, o que a gente pode fazer? A abolição da escravatura, ela também impactou numa mudança econômica no Brasil, porque desde a chegada da escravidão no Brasil, desde a imposição, o Brasil ele era uma cultura de cana-de-açúcar. Nesse período, pré-abolição, pré-instauração da República, proclamação, o ciclo da cana-de-açúcar ela já estava defasado, então já estava no final desse ciclo. A economia do Brasil ela já estava sendo baseada na cultura cafeeira. Essa mudança, ela começou com essa expansão cafeeira, principalmente nos estados aqui do Sudeste, nos estados do Rio e de São Paulo. Então, os produtores cafeicultores, eles passaram a adotar uma política migratória. Senhores aí cafeeiros, eles também eram donos de escravos. E eles não queriam pagar os escravos. Então, qual que foi a ideia deles? Trazendo da Europa os italianos, espanhóis, para ter um trabalho assalariado nas lavouras, né, e fazendo também parcerias, né, então dividindo os lucros da produção entre os colonos e os proprietários. Esse período da abolição, ele mexeu com a economia, né, e também começou essa onda migratória. Assim, a situação do liberto era complicada também, porque os que foram para as cidades viviam de subempregos, uma vez que eles associavam o negro a um trabalho pesado. E muitos viviam nas cidades de empregos formais e de vendas ambulantes. Então, o número de vendedores ambulantes ou mascates nessa época era muito grande. A gente vê um aumento na população nas cidades e que moravam de formas precárias, ou nas ruas, ou em cortiços. E também a gente tem a situação das mulheres. Eu ia comentar, Will, da questão do surgimento dos cortiços, né? Tem tudo a ver com tirarem os negros dos centros, né? E irem expulsando cada vez mais para as pontas. Exato. Aí começa a formação dos cortiços e das favelas, né? A formação das favelas, ela começa nesse período. Eles acabam tirando, né, fazendo uma política de higienizar aí a cidade e acabam expulsando, né? Então as moradias acabam cada vez mais precárias e aí o surgimento dos primeiros cortiços e das primeiras favelas. E também a gente tem a situação da mulher negra, né? A mulher negra, muitas vezes ela não conseguia se empregar e geralmente elas acabavam recorrendo à prostituição para acabar sobrevivendo. A falta de organização pós-abolição, ela foi extremamente maléfica para os libertos. E a falta, então, de reforma agrária, escolaridade, a falta de remuneração, ela atrasou muito o desenvolvimento daquele povo. Mas quando a gente fala de dívida histórica, muitas pessoas falam assim, mas eu não vivi naquele tempo. Eu até concordo que a pessoa não tenha vivido naquele tempo, que não tenha, entre aspas, culpa. Mas o sistema que ela acaba reproduzindo acaba oprimindo as pessoas, entendeu? Exato, então, ela não viveu naquele tempo, mas ela colhe um benefício do antepassado dela que viveu naquele tempo, né? Aí surge todas as questões de cotas e de privilégios, né? Porque as pessoas falam assim, cota, não concordo com o cotista. Mas é isso, é uma reparação histórica e é extremamente necessário, mas as pessoas elas não acabam entendendo isso, né? Então, isso acabou atrasando muito o desenvolvimento dessa sociedade. E também, além disso, né, os negros eles não poderiam participar de decisões políticas. Mesmo sendo um povo que já estava liberto, né, os escravizados, eles não poderiam participar porque, primeiro, já tinha uma imposição e para participar de qualquer decisão política, as pessoas deveriam ser alfabetizadas. Então, aí a gente tem libertos que não eram alfabetizados e também a gente tem um número muito grande de pessoas pobres que também não tinham acesso à educação, né? Então, ou seja, o sistema eleitoral brasileiro naquela época, ele era muito restrito somente a pessoas que tinham essa condição e também determinava que a pessoa com uma renda anual de 200 mil réis. Então, algo que também era muito difícil, era praticamente inalcançável para um liberto. Diante disso tudo, né, Amanda, a gente pensa assim, bom, o que sobrava, né, para os libertos? O que sobrava para os negros? Um período antes aí, a gente tem a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, quem lutava pela linha de frente no Brasil eram os negros escravizados. Então, o contingente do exército brasileiro era de negros, né? Tanto que durante a guerra acontecia o seguinte: quando alguma pessoa ela era convocada e ela não queria ir para a guerra, o que ela fazia? Ela pegava um escravo e mandava o escravo lutar em nome dele. E o escravo, obviamente, não tinha direito de escolher se queria ir ou não. Exatamente. E ainda quando você vai numa linha de frente, é para
morrer. Dificilmente a pessoa volta viva quando está na linha frontal ali de um comando, de um ataque, né, ali. Então a pessoa, ela acaba morrendo, né? Qual que era a premissa ali? Se a gente vencer a guerra, quando você voltar, você vai ser liberto. Voltava? Não voltava. Isso era uma situação bem crítica e bem delicada. Era difícil. Então, uma das formas encontradas, né, para os negros, para não morrer de fome, lembrando que nessa questão, então, que eu estou falando para você da Guerra do Paraguai, os negros, eles eram alistados de forma compulsória, colocados lá para lutar por uma guerra que não era deles, que eles não tinham interesse, mas eles eram colocados lá. Mas depois da abolição, qual que era a opção que restava? Se alistar no exército. E isso vai levar a gente, por um exemplo, se a gente pegar essa linha que a gente está seguindo aqui, vai levar a gente na Revolta da Chibata em 1910, né? Porque, assim, na Revolta da Chibata, os negros, eles se alistavam, né, na Marinha, por exemplo, e eles nunca ascendiam na carreira militar. Eles sempre ficavam... Eles ficavam no mesmo que eles entraram. Exato, eles entravam como marujo e assim eles ficavam. Somente brancos que eram ascendidos na carreira militar. E aí a gente vê essa questão, e mesmo sendo povos, né, libertos, negros libertos, um dos motivos também, eu já estou entrando até além aqui, da Revolta da Chibata, um dos motivos aí da Revolta da Chibata foi o quê? Foi a continuidade de castigos físicos. Porque pensa, eu sou um negro liberto, né, e por causa de algum problema, acabava sofrendo castigos físicos. Não sei se as pessoas conhecem tanto da Revolta da Chibata, mas esse modelo, né, de castigos físicos já vinham de outros lugares, né, de outras marinhas, e eles acabaram replicando no Brasil. Mas, geralmente, quem era punido eram sempre os marujos negros, né? Não o branco podia fazer o mesmo problema, ter um problema de deserção ou de insubordinação, mas geralmente quem sempre sofria punição física era o marujo negro. E aí um dos estopins da Revolta da Chibata foi o soldo, né, que é o salário do marinheiro para os negros era muito baixo, os castigos físicos, né, que eram 25 chibatadas, mas aí teve um caso, né, de um marujo que levou, praticamente 10 vezes mais, né? Ele levou 250 chibatadas sem direito a atendimento médico, e isso que levou, né, o João Cândido a organizar aí a Revolta da Chibata. Então, quando a gente começa a analisar, né, fazer uma linha reta do negro, né, escravizado, depois liberto, e se a gente for fazendo essa linha contínua até o dia de hoje, a gente começa a entender muitas questões sociais, né, e as pessoas, elas acabam não entendendo isso, né. O Brasil, ele tem uma dívida histórica com a população negra, né, e as pessoas acham que não pode ter cota, que é besteira, né. Quando a gente vê casos de pessoas sendo atacadas, né, devido à sua crença ou por causa da sua etnia, as pessoas acham que não acontece, né. Quando a gente pergunta para a pessoa assim, você se considera racista? A pessoa fala, não. Mas se você pergunta, o Brasil é um país racista? Que mágica então, quem que é o racista, né? Então tem toda essa questão, né, mas aí das pessoas entenderem, né, de se informarem mais e questionarem por que a população, por exemplo, de rua, ainda hoje, ela é de negro, né, entendeu? Sempre que a gente analisa, né, o nosso presente, a gente tem que pensar no porquê disso, né, em todo o passado, como que a gente chegou até isso, né? Exato, e a explicação que você deu até agora já responde muita coisa, né? Então, eu pergunto para os meus alunos também, quantos professores negros vocês tiveram? Quantos médicos negros já atenderam você? Em comparativo, quantos garis negros você vê trabalhando? Entendeu? Mas de onde que vem essa falta de oportunidade? O que acontece para que essa população, ela não consiga ascender socialmente, né? Não consiga ocupar postos de poder? Teve até uma discussão com um aluno meu ano passado, quando a empresa Magazine Luiza, ela abriu um programa de trainees, né, para jovens negros, né? Coloquei essa questão para a gente poder discutir, se manifestaram, né, a favor, mas teve um que se manifestou contra, e ele colocou o ponto de vista dele lá, e eu até falei assim para ele assim, compreendo, mas você já parou para analisar várias situações e fui pontuando para ele, praticamente as mesmas coisas que eu estou pontuando para vocês. Eu não sei se ele refletiu depois disso, mas é necessário sim, essa discussão, ela tem que acontecer nas escolas, a gente tem que falar com os alunos sobre isso, tem que ser um diálogo sério. Eu lembro que na minha época de infância, né, na escola, a gente não tinha tantos exemplos, né, negros em vários lugares, né? Na televisão, no cinema, Exato. A própria literatura. A gente está aqui numa biblioteca, né? É pra gente se questionar quantos autores negros
negros a gente está lendo por ano? Quantos a gente conhece? O que eles falam? Então, assim, eu tento trazer sempre à tona essa questão para os meus alunos. Quais conteúdos de pessoas negras você consome? Youtubers negros, né? Então, é de se questionar. Na minha época não tinha isso, né? A gente só tinha como exemplo ou músico, ou jogador de futebol, né? Sempre nos esportes, figura de mídia negra, né? Difícil, era muito difícil. E aí tem toda a questão também do bullying, né? Que, pelo menos na minha época, era muito grande, né? Que chamavam o negro de tizil, de carvão, né? E assim, geralmente a gente não se defendia, né? Mas hoje não. Hoje a gente está assim, muito bem informado, né? E a gente tem canais que a gente pode expressar isso, né? Então, sim, tem gente que fala assim, mas hoje em dia tudo é muito chato, tudo é mimimi. Não. Naquele tempo, anteriormente, a gente não tinha voz, né? E às vezes, quando a gente queria ter voz, éramos silenciados, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente fala e aponta e mostra, né? Onde está o erro, né? E onde que as pessoas elas podem melhorar. Viu? Perguntaram aqui se você tem algum livro para indicar para quem quer conhecer mais sobre esse período da história da escravização e da abolição. Olha, eu trabalho muito com quadrinhos, mas assim, um livro que eu acho que é importante que todas as pessoas leiam é o Casa Grande Senzala, né? Do Gilberto Freire. Eu acho que é um livro que esclarece muita coisa. Todo mundo que quiser entender sobre esse período deveria ler esse livro. E também eu tenho uma indicação, esse livro aqui, que é o Angola Janga, que eu acho maravilhoso, né, que é sensacional. A gente tem ele nas bibliotecas das fábricas. Nossa, que ótimo. Do Marcelo Salete, que eu acho que é muito rico, é maravilhoso esse livro. Então, quem quiser conhecer, né, o Angola Janga, que é uma história de Palmares, eu acho sensacional. E assim, dá pra você ler e reler de novo, porque eu tenho várias ideias. E tem um outro dele, que é o Kumbê também, que eu gosto muito, muito, muito. São livros que agregam bastante nesse diálogo e nesse entendimento. Ótimas indicações. Quando a gente não sabe a nossa história, dificilmente a gente vai se entender, né? Na África, por exemplo, teve um período que quando eles iam estudar história antiga, eles estudavam a história de quem colonizou eles, davam os vikings, né? Lembro na aula aí da professora Helena, que ela falava muito disso. E o Kizerbo, né, um historiador, ele veio com essa proposta, né? Estudar realmente a própria história antiga, para assim você se conhecer, entender tudo que está acontecendo, entender os motivos, né? E é isso, a gente precisa se conhecer, né? Hoje tem um movimento negro que busca muito ir atrás das suas raízes, né? Eu conheço várias pessoas que estão fazendo um teste de DNA para buscar de quais são suas origens, de onde que veio, né? E eu acho isso muito importante. E hoje, assim, o movimento negro ele tem saído em busca disso, né? Tanto que muitas pessoas elas estão usando até um termo chamado de aquilombamento, que é o que é o aquilombamento? É o acolhimento, né, de estar junto, criar uma comunidade, troca de experiências, troca de ideias, para se proteger e se ajudar também. Isso é muito, muito importante. É necessário. Então, a gente conhecendo, né, realmente a nossa raiz, a nossa história, a gente consegue muitas das coisas, né, que nos foram privadas de conhecer. Maravilhoso, viu? Tem alguns comentários aqui, o pessoal tá indicando um doc que chama Guerra do Brasil. Tem um pessoal aqui falando, confirmando, né? A história sempre foi contada pela voz do colonizador, que isso tá mudando e o quanto é bom isso mudar. Vi um comentário aqui, mas já perdi também, o pessoal comentando sobre o racismo reverso e de que ele não existe. E por esses motivos todos que você explicou aqui pra gente, a gente consegue entender que o racismo existiu por conta dessa história que a gente viveu, então não tem como acontecer o contrário, né? Só existiria racismo reverso se a partir de hoje e por mais 400 anos escravizássemos brancos, entendeu? Aí sim poderia se falar, né, mas tem como? Não existe, né? A gente até viveu uma polêmica aí um tempo atrás aí da Ana Maria Braga usar esse termo na TV, né? Racismo reverso, pegou muito mal, né? As pessoas começaram a bombardear ela e ela pediu uma retratação sobre isso, né? Mas realmente não existe. A gente vê pessoas falando assim, mas eu sou chamado de palmito, eu sou chamado de branquelo. E você chamar, por exemplo,
negro de macaco. A autoestima da população negra pesa, entendeu? E o racismo não tá só nesses xingamentos, né, Will? Tá institucionalizado, é estrutural, né? Tem a ver com as vagas Exato. de emprego, com as vagas de universidade, com a violência, tudo, né? Não é simplesmente xingar o branco de palmito que vai fazer com que ele perca todos esses privilégios que ele tem historicamente garantidos. Exato. Né? Tomar um branco de branquelo, de palmito, ele não vai sofrer, né? E assim, as pessoas elas não entendem palavra, ela machuca. Por exemplo, você chamar um negro de crioulo é muito pejorativo, né? E tem gente que acha que não, chamar de crioulo é super ok. Não, é super pejorativo. Ou então aquelas frases, né? Tipo assim, vai com as tuas negas, eu não sou suas negas, né? Sabe? São alguns termos que a gente remete ao passado, onde as mulheres negras eram estupradas, né? Nas senzalas, nas fazendas. Acho que vem daí também a importância da gente consumir conteúdo de pessoas, influenciadores e autores, artistas negros, porque só ouvindo vocês, né, que a gente consegue entender realmente onde que a gente tá errando pra gente se policiar e parar de errar e ir aprendendo cada vez mais, né? Eu mesmo eu fico lendo, né, buscando várias informações, né, que nem até falei para alguns alunos uma vez sobre alguns termos que não deveriam ser usados, né, como por exemplo falar sei que lá meia tigela, né, que é um termo que remete à escravidão, né, que o escravo que não trabalhava direito recebia meia tigela de comida, né, do angu e das coisas que ele comia. Ou então falar assim, não sei que lá abar com pau, remete aos navios negreiros, né, onde os negros eles eram alimentados com um pau levado até a boca da pessoa. Então, a palavra denegrir também, né, que é de tornar-se negro, a gente está caminhando para um momento da nossa história. A nossa voz negra, né, ela está se fazendo ser ouvida. Por mais que muitas pessoas ainda achem que não, que é mimimi, trazer isso à tona para a gente é importante. Não precisa um movimento social, né, como nos Estados Unidos, né, que a gente teve lá o movimento mais pacífico, né, com o reverendo Martin Luther King, e um movimento mais radical com o Malcolm X e os Panteras Negras. A gente não precisa disso, né, a gente não precisa de uma guerrilha, de uma luta armada, mas a gente precisa sim ter os nossos direitos garantidos e ter o respeito também garantido, né, e assim, é muito difícil, né, quando a gente para pensar, que nem, por exemplo, num caso aí também recente aí do Big Brother, um participante teceu uns comentários assim super racistas sobre o cabelo de um outro participante, né? E o cara falou assim, mas não sabia. Mas assim, cara, hoje o acesso à informação tá muito mais fácil para todo mundo. Então ele poderia, né? Como é que eu posso falar que um cara ganha dinheiro, é cantor, não consegue se informar? Não. Por favor, tem alguma coisa errada aí. Então, assim, a nossa sociedade está mudando, né, para essa questão negra, e isso me dá também até um pouco de esperança no futuro, né. Eu tenho medo, né, como você sabe, eu tenho uma filhinha de 2 anos, e eu fico pensando, né, qual é o Brasil que ela vai encontrar daqui a 22, 23 anos, né, quando ela tiver com uma idade adulta, né? Será que vai ser uma sociedade mais equalitária, com mais oportunidades para os negros, uma sociedade que também não exclua as mulheres, né? Uma sociedade que dê uma oportunidade melhor para as mulheres em equiparação de salários, de oportunidades, uma sociedade que não seja machista e nem misógina. Então, assim, eu tenho medo, mas eu tenho uma esperança, né? Principalmente quando eu converso com os mais jovens, né? Os meus alunos ali na faixa deles de 13, 14 anos, né? E nas falas deles eu consigo perceber muita coisa boa, né? Então, ou seja, a semente está plantada, né? Então, eu espero, né? Não sei se eu vou alcançar, mas eu pretendo, né, ver daqui a 50, 60 anos que alguma coisa tenha mudado. Possa ter negros ocupando cargos elevados em empresas, sendo CEOs de empresa, sendo bancários, banqueiros, sendo professores de universidade, e que a população negra ela tenha, né, respeitado a sua origem, a sua religião, e eu quero muito chegar, né, e ver isso. Essa mensagem aí de esperança maravilhosa que o Will trouxe. Vou encerrar a nossa live. Queria agradecer o Will e todo mundo que participou. Foi muito boa. Trouxe muito conteúdo, muita informação. E é isso. Vamos continuar aprendendo e ensinando
para a gente construir uma sociedade cada vez mais justa, crítica e igualitária. Obrigadão, Will. Obrigadão a todo mundo que participou. Posso passar um recadinho, Amanda? Com certeza. Certo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, né, você, agradecer a todo mundo aí da Fábrica de Cultura aí da cidade de Tiradentes. Muito obrigado mesmo por abrir esse espaço de diálogo comigo. Agradeço a todos que participaram, que assistiram a live. Agradeço de coração mesmo. Só reforçando aí, quem quiser conhecer, eu tenho um podcast que está disponível nas principais plataformas aí, né? Se chama Pra Que Isso, Professor? É um podcast que é bem diferentinho, tem episódios curtos aí de 10, 15 minutos. Eu gosto de falar, falo pra caramba, mas aí eu tento dar uma dominada nisso daí. E eu já tô na segunda temporada, né? E em breve... Já ouvi vários, consigo afirmar que é maravilhoso, conteúdo top. E vão chegar mais outros episódios. É isso aí. Obrigadão, gente. Obrigado, Will. Até uma próxima. Quem sabe a gente não marca aí um reencontro. Vamos marcar sim, com certeza. Gente, muito obrigado. Obrigado, Amanda. A todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, eu fico por aqui com mais um episódio do nosso podcast Pra Que Isso, Professor? O seu podcast de história. Quem quiser conversar, mandar mensagem, sugestão, crítica, reclamação, qualquer coisa, manda mensagem pro e-mail souzawilliam1983@gmail.com. Lembrando que Souza com S, William com W, 2 L's e M no final. souzawilliam1983@gmail.com. Tudo bem? Eu quero agradecer a todos que mandam mensagem, que ouvem, que compartilham e curtem esse podcast. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, valeu!